Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o tema escolhido de hoje é a série Chuck, que está bem hypada. Ela acabou recentemente nos Estados Unidos em 30 de novembro. Ela contém 8 episódios, a nota no IMDb dela é uma nota até que boa, tem 7.4 de 10. A série é criada pelo mesmo autor de todos os filmes do Chuck, o famoso Don Mancini, que dispensa apresentações com o famoso brinquedo assassino. E sem mais delongas, vou começar falando da série. Tem muito conteúdo para falar para vocês mesmo em 8 episódios. Então vamos lá falar um pouco da série, mas antes de eu começar, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar daquele famoso boneco ruivo, assassino, que adora manipular as crianças e fazer com que elas façam o que ele queira. Então vamos lá, começa a história com o famoso Jake. Ele mora apenas com o pai, a mãe dele é falecida, e ele tem uma mania de querer criar umas esculturas, e ele vê o Chuck em promoção. Ele pega ele naquelas lojas de garagem, sabe, de americano mesmo, que põe lá fora um leilão de garagem, e aí ele compra ele em preço de banana, e a gente já começa a ver que ele gosta muito dessas coisas de esculturas. E ele tenta arrancar a cabeça do Chuck e não consegue para completar a escultura dele. E como vocês sabem, pessoal, o Chuck tem vários modelos, mas só um deles é o verdadeiro assassino. E aí começa a história com isso. A gente vai vendo que o pai dele bate nele, o pai dele gosta de encher a cara e bater na cara do filho dele. E aí o Chuck, quando vê isso, se aproveita e faz o que, pessoal? Desliga a luz. O pai dele vai verificar, ele vai, vomita a bebida nele e mata ele eletrocutado. Quando o Jake vê isso, o Chuck começa a tentar manipulá-lo. Por quê? Porque o primo dele, que é um boyzinho chamado Júnior, tá namorando a patricinha da cidade, que é a filha da prefeita, Alexi. Só que a Alexi tem uma índole muito ruim, pessoal. Ela gosta de manipular as pessoas e fazer o sofrimento. Que o pai dele morre e ela vai vestida do Dia das Bruxas do pai dele, usando o mesmo uniforme, com o cabelo todo arrepiado do choque que ele tomou, fingindo que ele está sendo eletrocutado. Olha a mentalidade dessa menina, que ridícula. E aí quando que ele vê isso, o Chuck começa a manipular o Jake. Eles vão se tornando amigos e ele vai tentando ensinar o Jake a matar a Alexi. Mas o que ele ganha com isso? Mais pra frente eu vou explicar isso, tá, pessoal? Que fica bem confuso de início. E aí quando que ele vai matar a Alexi, que ele vai seguindo os passos dela pelo celular, ele descobre que era o primo dele. E ele não acaba matando. Tanto que ele acaba até morando na mesma casa que o primo. O primo dele é muito bem de vida, os pais dele, né? O Chuck começa a ficar interessada na irmãzinha, que eu acho que ela tem algum problema mental, que é a tal da Caroline. Começa a ser a amiguinha do Chuck. E o Chuck fala, nossa, acho que você devia matar sua mãe, o seu pai e sua irmã. O que você acha? Só que ela não tem coragem, pessoal. Ela vê ele como um mascote, como um bichinho de proteção dela. Só que a gente sabe a identidade verdadeira do Chuck. Outra coisa legal que achei na série é que foi mostrando a história do famoso assassino que originou o Chuck, né, pessoal? E aí a gente vai vendo como que foi a infância dele, a adolescência e tudo mais. Voltando ao que eu estava falando, a Alex decide dar uma festa, sem os pais dela saberem, e o Chuck aproveita o momento oportuno para matá-la. Estão ouvindo música com fone de ouvido para não acordar a irmã dela, Caroline, e ela está deitada com o Chuck. E aí o Chuck acorda, pega a faca, ele corta todo o lençol. Só que quando o Chuck vai matar a Alex, pessoal, ele erra e acaba acertando um dos moleques, que é o tal do Oliver, que era uma paquera antiga dela. Aí ele fala, já que eu errei mesmo, agora eu vou te matar de uma forma. E vai esfaqueando até matar. E aí ele aproveita que a Alex vai fumar um baseado no quarto dela. Ele bate no negócio, começa a pegar fogo na cortina. E a gente pensa, pronto, Alex já era. Aí corta essa cena, aparece no episódio seguinte. Todas as pessoas no hospital. A irmã dela foi a que mais ficou prejudicada, porque ela estava dormindo, né? E ela tem problemas. E aí os pais dela começam a acusar ela, queima a casa e tudo mais.
E a gente vai vendo que o Chuck sumiu. E aí ela vai falar com o Jake revela para ela que o Chuck realmente existe, que é um brinquedo assassino. E eles decidem ir junto, e aí eles vão para essa mansão. Eles encontram o Chuck todo deformado, Alex se assusta com ele e vai e cai num parapeito. O Jake fica segurando ela e aí o Chuck fica incitando ele. Vai, mata logo essa desgraçada, mata logo ela. E ele não mata ela, pessoal. Ele puxa ela, o Chuck fica revoltado. E aí um policial vê que eles invadiram a casa, prendem eles e leva o Chuck de volta pro hospital para a irmãzinha dela, Caroline. É lógico que o Chuck aproveita, pega as agulhas, vai lá, mata o policial e vai fazendo a vida deles um inferno. E aí o que eles decidem fazer? Já que o Chuck gosta de manipular, vamos criar um grupinho para exterminar ele, que nem It, Stranger Things e tudo mais. Eles criam, fica o Devon, o Jake e Alex, que se uniu ao grupo deles. O Júnior não tá nem aí e vai ficando bravo com ela porque eles não vão contando nada para ele. E por que o Chuck quer que alguém mate uma pessoa, pessoal? Porque o Chuck gosta de se alimentar do desespero. É isso que ele acaba fazendo com o primo do Jake. Ele aproveita e mata a mãe dele que estava com câncer nas fases finais. Ele joga um negócio nele, ela cai em cima do carro e morre. Ele mata a mãe do Devon, deixando ele em desespero. E a gente vai vendo que ele vai se alimentando do ódio do Júnior para ele matar o pai dele, porque o pai dele também batia no filho. Olha que coincidência, os Weller, tanto o Lucas quanto o Logan, batiam nos filhos. E aí o Júnior fica revoltado, pega o Chuck como arma e vai batendo no pai dele até matá-lo. Depois que ele mata, por que o Chuck queria tanto que ele matasse, pessoal? Para ele comandar um exército de Chucks, pessoal. Esse era o objetivo dele, claro. Ele precisa fazer uma pessoa matar para que o exército dele entre em ação. Já que, para aqueles que não assistiram os outros filmes, ele dividiu a alma dele em vários pedaços. Estilo Lord Voldemort no Harry Potter, que dividiu em vários negócios, 7 partes, se não me engano. Só que dele é muito mais partes. Tanto que uma delas foi parar na Nika, que é aquela paraplégica que a Tiffany está comandando. A Tiffany é aquela famosa noiva do Chuck que vira a mulher dele e tudo mais. E aí o que acontece, pessoal? Eles decidem não caçar mais o Chuck porque eles ficam com medo dele. O Júnior vai sendo manipulado. Só que o que a gente menos esperava é que uma pessoa muito famosa aparece na franquia do filme. O Andy. Quem é o Andy, pessoal? O Andy é o primeiro menino do primeiro filme do Chuck, que ele matou um monte de gente e achavam que ele era psicopata. Só que ele tem um lado psicopata, principalmente que ele prendeu 4 anos uma cabeça de um Chuck e ficou torturando ele. E aí ele juntou as forças com uma outra sobrevivente do Chuck, que é a Kyle, e eles vão matando um por um, até que eles decidem achar o verdadeiro, que é o Chuck, né? O verdadeiro Chuck, que os outros é o Tommy, o nome não sei mais do que. Ele chega lá, o Chuck é esperto, se esconde dentro da privada. Ele vê que o Júnior está muito misterioso e decide fazer o que, pessoal? Decide ver como que ele vai derrotá-lo. O que a gente menos espera é que o Júnior se junta a Tiffany, eles montam um exército e vão mandar junto na sessão de teatro que a mãe da Lexi, que é a prefeita, Michelle, vai organizar uma confraternização para arrecadar fundos para salvar a cidade, para arrumar a casa, alguma coisa do gênero. Não lembro mais ou menos o que acontece. E aí mandaram 72 Chucks dentro de um caminhão para distribuir e continuar matando todas as pessoas, já que eles querem fazer o caos, né? Esse é o objetivo dele, como mostrou na infância dele, na adolescência, e antes dele morrer usar o ritual para fazer o boneco, que ele já estudava voodoo antigamente, uma coisa que a gente nem imaginava também. Só que a Tiffany e o Chuck têm aquele verdadeiro lado, um não confia no outro, tanto que a Tiffany pega, decepa a cabeça dele e fala, não, agora eu estou no controle, e decide fazer o que, pessoal? Fugir, deixar o Chuck lá quase semi-morto, conseguiu pegar o Devon, que foi invadir a casa, já que ele tinha um lado investigativo, invadir a casa que era antiga do
do assassino Chuck, que a Tiffany tá morando e tava com um exército de Chucks lá, pessoal. E aí quando que chegou lá, prenderam ele, a Tiffany começa um diálogo com o Chuck, e ela gosta mais da Nika com o Chuck do que o próprio Chuck boneco assim. Não vai vendo coisa de louco, pessoal. E aí o que acontece? O Andy chega lá, vai salvar o Devon, só que tinha uma bomba. A bomba explode, mas antes o Devon consegue fugir. O Chuck consegue recuperar o corpo dele, vai até o teatro e começa a matar uma por uma das pessoas. Tanto que no final ele faz até uma sátira que ele matou 21 pessoas na série. Enquanto isso, quando a gente vai vendo que ele vai matando um por um, acaba até matando o pai da Caroline e da Lexi, o Júnior aparece com o Chuck, só que ele decide atacar o Chuck, pessoal. Quando ele ataca o Chuck, ele mata o Chuck, só que o Chuck logo em seguida enfia uma faca nele e mata. E a gente fica naquela situação, nossa, o que aconteceu, né? A Lexi continua viva, o Devon também, junto com o Jake. Só que o caminhão vai indo para o local, até que o Andy consegue recuperar o caminhão. Ele sabotou o carro da Tiffany, só que a Tiffany não é nada burra, pessoal. Ela também conseguiu dividir a alma dela em outros fragmentos, tanto que ela usou a boneca e fez ele de refém para levar ela onde quer que fosse. E aí no final a gente vai vendo o enterro das pessoas, morre um monte de gente, e aí no enterro a gente vê uma mão encostando na árvore e acaba a série dessa forma, onde que a gente fica imaginando que a pessoa que apareceu na árvore... Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei da série, pessoal. Eu gostei bastante da série, vou ser bem sincero. Eu sempre fui muito fã de Chuck, acho muito legal o universo do brinquedo assassino e tudo mais, a ideia é genial. O único desconsiderado aí nessa série é o reboot do Chuck, que até o próprio Don Mancini não quis. A série eu achei muito boa, mesmo tendo umas falhas grotescas, principalmente a quando tá pegando fogo na casa da Alexi e o Chuck tá prestes a matar, corta a cena, a gente vê ela no hospital sem um sinal de fuligem, sem estar queimada, sem estar tossindo, enquanto os outros quase morreram. Achei bem forçado isso na série. Fora ainda também que outra coisa que eu não gostei muito é que não assistiu os filmes do Chuck, pessoal, não vai entender muito bem a história mesmo dando um resuminho. Outra coisa interessante também que eu gostei que mostrou a história finalmente do assassino que originou o Chuck. O que foi que originou ele? Já vou dar um spoiler aqui para que eles não sabem. O próprio Chuck, quando era criança, matou a mãe dele com uma faca quando chegou um serial killer que ele estava matando o pai dele na sala. Ele acordou, a mãe dele colocou ele dentro de um armário para protegê-lo, ele pegou uma faquinha e matou a mãe dele. E foi assim que começou a história dele, que ele já era psicopata nato, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, já está confirmada a segunda temporada para aqueles que são fã. A série está muito hipada. Eu acho que 7.4 é uma nota muito baixa, mas eu vou aumentar só mais um pouquinho, tá, pessoal? A nota que eu dou é nota 8. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. A análise é bem confusa, assim como foi a série. Muito obrigado a todos. Feliz Natal e até a próxima.